Foco no afeto de número 345, o tema de hoje, carinho. Sim, gente, carinho merece um foco no afeto especial. A gente fala de diversos aspectos do afeto, do exercício do afeto. Agora o carinho tem um sentido um pouco mais amplo. Quero dizer aqui as interpretações, as percepções da ideia do carinho. No que se refere a apreço, carinho está muito ligado à afeição, amizade, amor, brandura, calor, consideração. Isso no que se refere a apreço. No que se refere a carícia, está ligado a aconchego, afago, cafuné e mimo. No que se refere a meiguice, que é, digamos assim, uma espécie de categoria de interpretação da palavra carinho, está ligado muito à delicadeza, à doçura, à ternura. Agora o carinho ligado à ideia de cuidado, atenção, capricho, o próprio cuidado, desvelo, esmero e proteção. Quando eu estiver falando carinho hoje aqui, eu estarei falando, me referindo a todas essas significações, vamos dizer assim, da palavra carinho, em todos esses aspectos, porque é algo que falta demais, é uma ausência dolorida na nossa vida, o carinho. Então é importante que falemos do carinho num sentido muito amplo, por isso que eu fiz questão de colocar aqui essas diversas percepções da palavra carinho, esses diversos significados da palavra carinho, ok? Eu vou começar falando aqui do contrário do carinho, ok? Alguém que se queixa da estupidez com que é tratado, se quiser pôr um fim nisso, não será com estupidez e nem com não estupidez. Quando falamos de não estupidez, ainda estamos falando de estupidez. O foco ainda está de alguma forma nela, na estupidez. O contrário da estupidez não é a não estupidez, é a generosidade. Sinta bem e perceba que não é mero jogo de palavras. Quando você fala que gosta de qualquer cor que não seja cinza, ainda está pensando no cinza. E isso está te fazendo mal porque você não gosta do cinza. Você está focando no cinza. Alguém que se queixa da estupidez com que é tratado, se quiser pôr um fim nisso, será com a generosidade. Precisará sentir e pensar na generosidade, a começar pela generosidade a si mesmo. Enquanto isso, a estupidez, ainda que acontecendo ou não, não poderá ser mais uma questão. Nem sempre é uma tarefa fácil, mas já é bem conhecido o fato de que a vida se torna aquilo no que você coloca o seu foco. Isso hoje em dia é dito de quase todas as formas para quem lê as coisas básicas do autoconhecimento, para quem está em contato com as coisas básicas do autoconhecimento. Ninguém tem que conviver com quem não tem afinidade. Nós sempre podemos escolher a distância saudável de convívio. Um passo importante é não permitir que laços sociais, consanguíneos, contratuais, etc., sejam motivos para que você se submeta a constrangimento de convívios lesivos. Sinta e pense na generosidade e onde ela é possível para você como base para as relações dignas e saudáveis. Relações em que você ouve e é escutado, em que você oferece e recebe carinho, em que você se sinta existente para os convivas e em que você dê existência a eles também. Relações saudáveis são vias de duas mãos em que energias saudáveis transitam numa dinâmica bem semelhante entre todas as partes. Ao invés do que não quer, sinta e pense o que você necessita. Ao invés do que não quer, sinta e pense o que você necessita. Você sabe exatamente o carinho e a atenção que gostaria de receber. Você sabe também
se está vivendo uma relação de amor em que é percebido pelo outro. Se você está sendo amado, você sabe que a pessoa deseja fazer de tudo para te agradar, se possível sempre. Você sabe ainda que nem sempre, mesmo te percebendo, a pessoa está atenta o suficiente para te dar o que você está precisando, porque isto é humanamente impossível. Gente, o que a gente faz de mimimi porque chegou em casa e a pessoa que a gente ama não nos percebeu naquele momento, não percebeu aquela cara que a gente tá, ou aquele jeito, e daí não deduziu o que a gente está precisando e começa a falar um assunto que não tem nada a ver. A gente não tem obrigação de ficar ali com o raio-x ou com a percepção 100% ligado no outro. É claro que quando você está num envolvimento mais próximo, você está num abraço, você está fazendo amor, quando você está numa conversa mais íntima, mais profunda, é claro que a percepção aí é grande. Mas em alguns momentos em que você está fazendo uma ou duas coisas ao mesmo tempo e está lá parceiro ou parceiro, estão ali, os dois, vocês estão em meio a outras atividades, esperar que necessariamente o outro esteja prestando atenção na sua alma, na sua movimentação, na sua hipersensibilidade, é um pouco de mimimi, se não muito. É humanamente impossível. Então, é importante perceber as limitações das outras pessoas que convivem com a gente. Aí cabe a gente o exercício da empatia. Às vezes você está extremamente carente, você está extremamente deprimido, ou chateado, ou revoltado, ou magoado com alguma coisa que te aconteceu, você chega mal e a outra pessoa, por alguma razão, não percebe. Aí é preciso que você tenha entrega para falar da sua fragilidade naquele momento. É como se você fosse pedir carinho. E pedir carinho não tem problema nenhum com isso não. Mendigar carinho é uma outra coisa. Pedir carinho não, é bom, é necessário. Agora, se você está mal, você está sob efeito das sombras. Em geral é assim, né? E aí você tem que mandar a sombra embora para colocar aquela leveza, aquela entrega e sair daquele mimimi. A outro tem que me perceber, a outra lá tem que me perceber. Se não me percebe é porque não me ama, não gosta de mim. E aí vai. Você sabe, inclusive, que isso não significa que a outra pessoa não te ame. O fato dela não ter te percebido, eventualmente. Se nesses casos você escolhe fechar a cara e tocar a personagem de vítima abandonada, eu lamento informar, mas você está reativo e está necessariamente com autoestima no lixo. Se você está vivendo saudavelmente uma relação amorosa, você pode pedir carinho e atenção. Deve. Se você acha que simplesmente pedir atenção e carinho é mendicância afetiva, outra vez mais um sinal de que a sua autoestima está no lixo. Você está sob o efeito da sombra, como eu falei agora há pouco. E para a sombra a gente tem que falar, tipo, cai fora, sombra. Ah, mas como é que eu vou falar para a sombra cair fora se eu estou sob o efeito dela? Aí quem vai te ajudar, quem deveria estar te ajudando, é a bendita da meditação que eventualmente você não pratica o suficiente. Para que você possa ter, a meditação te dá a presença. Meu Deus, meditação é fábrica de presença. Se você é um ser que medita, você consegue presença. Mesmo quando você está ausentado de si próprio por um impacto, por um trauma, você consegue a presença. E isso não tem nada a ver com psicopatia, com frieza. Não, você consegue uma disciplina interna. Espero estar me fazendo entender. Aí chegou, a outra pessoa não está te percebendo, dá um toque, conversa, abraça, chama para o carinho. Olha, eu não estou muito bem, aconteceu isso, assim, assim, assado comigo. Estou um pouco triste, eu estou um pouco, sei lá, revoltado, cansado, de saco cheio, sei lá. E estou precisando de carinho, estou precisando de um pouco de atenção para essa ferida que está me machucando.
com leveza, com amorosidade. Ah, mas para falar desse jeito, com essa amorosidade, então eu já não estou mais debaixo da sombra. Se você medita bastante, sim. Inclusive falar disso já te tira um pouco da sombra. Porque você sai da sombra, pelo menos da ideia presumida de rejeição por parte do outro em relação a você. Pedir carinho a quem sabemos que nos ama e nos percebe é uma bênção para a relação. O outro imediatamente vai agradecer. Aquela pessoa que te ama vai, nossa, gratidão por você ter me falado, eu estava aqui meio com muita coisa na cabeça, não percebi. Vamos lá, o que aconteceu? Já abraço, carinho, aconchego, colo, no bom sentido, não é o colo cadeira elétrica, é o colo mesmo, de carinho. O outro imediatamente vai te agradecer. Talvez falar sobre uma eventual desatenção e vai te acolher. Para você perceber melhor essa situação, é só imaginar o contrário. Imagina o contrário. Você chegou diante da pessoa que você ama e a pessoa não está te percebendo naquele momento. Imagina o contrário. Ah, mas debaixo da sombra é difícil, porque aí eu estou debaixo de uma dor muito grande. A meditação te dá a presença. Você chega triste, ouve aquela não percepção, essa não percepção soa para a tua sombra como rejeição. Na hora você não está nada empático, você está pensando só em você. Aquilo soa como rejeição. Ah, está me rejeitando, não está nem olhando para mim, eu estou aqui sofrendo, não está nem olhando para mim. É um desprezo isso. Outra pessoa está lá com a cabeça cheia de coisa. É só imaginar o contrário. Espera um pouquinho. Se eu estou reativo, eu estou longe de mim. Então vamos voltar para a presença, respirar umas 3 vezes aqui e voltar para a presença. Aí eu começo a perceber o fato, o fenômeno. A pessoa não está em condição de me ver naqueles segundos em que eu cheguei. São segundinhos. Às vezes segundinhos esses que, se não resolvidos dessa forma, você vem à presença e fala que você está precisando de um carinho, de uma atenção, isso pode virar uma briga, uma encrenca que faz aí o grupo, os amigos ou o casal ficar lá de carinha virada 1 semana, 2 semanas. Conta bobagem, né, gente? Mas a gente faz isso. Se a gente não fizesse, eu não estaria falando disso aqui agora. Então, para perceber essa situação, é só a gente imaginar o contrário. Se o outro chegasse, a gente não tivesse percebendo o outro porque está com a cabeça cheia. Da pessoa com quem você vive um amor saudável, você ouviu um pedido, não uma intimação, um pedido de atenção e de carinho. Isso é imaginar o contrário. Não é uma intimação, a pessoa te pediu carinho. O que você faria? A pessoa que você ama pediu carinho. Se você ama, você vai dar o carinho. É bom lembrar uma frase que eu criei para essas situações, para a gente ter isso em mente, porque essas frases eu sinto que na hora crítica, na hora que a gente está debaixo da sombra, elas ajudam bastante. Nem sempre quem te ama está disponível. Nem sempre quem te ama está disponível. Olha, a gente tem um hábito que é fruto de de um não amadurecimento a partir da vida lá de bebezinho, que tinha mamãe que tinha atenção incondicional o tempo todo. A gente dava uma choradinha, a mamãe acordava e já vinha ver o que a gente tinha. Alguma coisa fez com que a gente parasse no processo de amadurecimento, de percepção e de entendimento afetivo e ficasse lá esperando do parceiro, da parceira afetiva, essa atenção incondicional 24 horas por dia, sem que se fale nada. Então, nem sempre quem te ama está disponível. E completando a frase, nem sempre pedir carinho é mendicância. Junta as duas. Nem sempre quem te ama está disponível. E nem sempre pedir carinho é mendicância. Juntou as duas, pronto. Você chegou, a pessoa não está percebendo, você fala, você começa a falar. Pede o carinho se for o caso.
Outro aspecto do carinho muito importante é: todo mundo se cansa de fazer o que faz, mesmo que faça o que ama. Por um momento, todo mundo precisa desabafar sobre os micos, adversidades e situações cansativas por que passa. Todo mundo tem problemas relacionais, mesmo que só se relacione com quem ama. Igualmente, por um momento, todo mundo precisa desabafar sobre os micos, adversidades e situações cansativas por que passa nessas relações amorosas. O ouvido amigo, carinhosamente amigo, ouve amorosamente tudo isso e usa isso a favor de quem fala, não contra, a favor. O ouvido carinhosamente amigo ouve amorosamente tudo isso e usa isso a favor de quem fala. Como? Com carinho, acolhimento, atenção e empatia. Quem está ouvindo precisa esquecer. Tem um vídeo meu que fala sobre ouvir. Quando a gente se propõe a ouvir, a gente tem que esquecer da gente. Se eu ficar pensando em mim, eu não estou ouvindo. É a mesma coisa que aquela pessoa que está lá, você está conversando com a pessoa e a pessoa está no celular. Aí você fala, é a mesma coisa que isto que eu dramatizei aqui. Se você está com ruído interno, você não escuta e a pessoa percebe. Então é melhor, não, olha, não tenho como ouvir você agora, me perdoe ou sei lá o que, daqui a pouco a gente fala e eu quero te ouvir. O ouvido amigo ouve amorosamente tudo isso e usa isso a favor de quem fala. Como? Com carinho, acolhimento, atenção e empatia. Esquece de si próprio e procura, através do seu olhar, entrar em você, sentir o que você está sentindo e aí sim está vivenciando o fenômeno emocional que está te atormentando, vamos dizer assim. Essa pessoa terá algo para dizer que você até poderá não gostar, mas algo que vem genuinamente do coração e da sabedoria dela. O ouvido que é só aparentemente amigo, não é amigo, o ouvido que é só aparentemente amigo, ouve tudo isso e usa isso contra você. Como? Com críticas que revelam intolerância. Ah, mas você também não toma jeito, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não sei o quê. Interrompendo o seu desabafo com frases do tipo, isso é assim mesmo. E mudando de assunto, não deixando você desabafar. Ao invés de ser empático, ele é sempre projetivo, ele se projeta em você. E ele critica em você o que ele não aceita nele. Ele nem está falando com você, ele não está nem presente nele e nem está vendo você em você. Ele está vendo a sombra dele em você, fica conversa de sombra com a própria sombra dele em você. Fazendo uma leitura totalmente subjetiva e pessoal da questão que você está falando. Ou pior ainda, tratando com indiferença a sua questão. Não raro essas atitudes vêm de pessoas, obviamente, com autoestima no lixo. Quando alguém está desabafando, por mais absurdo que seja o que está falando, precisa ser ouvido com carinho e generosidade. Porque às vezes a pessoa não está nem conseguindo falar o que ela quer. Porque talvez se ela conseguisse falar com lógica e com clareza, nem precisa ser tanta lógica, mas com clareza, talvez, então aí no caso ela nem precisasse de ajuda. Se ela está confusa, ela está precisando da energia amorosa. Então, o ouvido amigo, ele não fica procurando lógica, ele não fica procurando sentido no que fala. Ele acolhe o sofrimento. Não é pegar o sofrimento para si e ficar os dois precisando de ajuda depois. Não é isso. É acolher carinhosamente, dar atenção amorosa para o outro. Quando alguém está desabafando, por mais absurdo que seja, o que está falando precisa ser ouvido com carinho e generosidade. É um momento de enfermidade. Pensou nisso, fica mais fácil. É um momento de enfermidade. A pessoa muitas vezes nem está em condição de abordar a questão de forma lúcida e nem muito menos racional.
O que é fácil para uns pode parecer impossível para outros. E poderá mesmo tornar-se impossível com a ajuda, entre aspas, de ouvidos projetivos e não tão amigos. Um ouvido carinhosamente acolhedor, amigo e empático pode ajudar a tornar possível uma cura sequer imaginada. Impaciência com os outros revela intolerância consigo próprio. Seja carinhoso, antes de mais nada, com você mesmo. Se você não consegue ser com o outro, é porque você não está sendo com você. Você não conseguiu aceitar as suas limitações, conviver bem com os seus erros. Você não se aceita. Você não se tolera. É claro que você vai fazer a mesma coisa com os outros. E lembra que impaciência com os outros revela intolerância consigo próprio. Então comece por desenvolver carinho por você mesmo. Aceitar-se. Entender que a gente está aqui para errar e para aprender com o erro. É uma sequência, você erra e aprende com o erro. Então a gente tem que desenvolver a bendita da humildade, que significa bom convívio saudável com os erros. Leve, amoroso com os erros. Se você fica brigando com você, se criticando no sentido destrutivo, nossa, ladeira abaixo. Quando alguém adoece, vai precisar, claro, de cuidados. Cuidados médicos, se for o caso, né, são os primeiros a serem buscados. Mas só isso pode não trazer a tão querida cura. Aí a pessoa, na melhor das hipóteses, mantém o acompanhamento médico e parte, na melhor das hipóteses, ela parte também para as terapias alternativas. A variedade é imensa e a variedade dos resultados também é imensa. Quando essa pessoa está na sincronicidade da amorosidade, essa pessoa encontra a terapia, o terapeuta que a acolhe afetivamente. Alguém que lhe dá ouvidos, alguém que, com palavras empáticas, lhe dá carinho. Alguém que ouça os aparentes absurdos que você diz e lhe responde com humor e leveza. Alguém que te console, que reforce a sua boa autoestima. Alguém, enfim, que te dê a sua própria energia. A conversa acaba e o doente sente-se melhor, mais aliviado. O carinho associado ao cuidado médico e às terapias alternativas faz parte essencial do processo de cura. As três coisas são igualmente importantes. Eu estou dando um exemplo médico aqui, gente, mas isso vale para qualquer relação. Qualquer relação. Essas três coisas são igualmente importantes e mesmo assim não é garantia de que a cura aconteça. Mas o acolhimento ajuda demais na autoestima, que atenua e torna mais suportável aquele efeito terrível da doença. São poucas as pessoas que têm essa habilidade de acolher com carinho e afeto generoso. Geralmente desenvolvem essa habilidade porque um dia foram resgatadas por um coração generoso. É aí nesse caso que a gente percebe que a consciência se deu por contágio. Não é em todos os casos, mas em muitos casos a consciência se dá por contágio, porque desperta no outro algo que tem dentro dele. A generosidade está dentro de todos nós, depende do nível de consciência que a gente está para perceber isso. E às vezes você recebe a atenção de uma pessoa, um ombro amigo, um carinho de uma pessoa, e aí te coloca em contato com aquilo, com aquela generosidade linda que você tem dentro de você e não sabia que tinha. Geralmente desenvolvem essa habilidade porque um dia foram resgatadas por um coração generoso. Por isso sabem o quanto é importante acolher alguém em sofrimento com carinho e afeto saudável. A maioria das pessoas não tem condição de dar esse tipo de apoio porque está sufocando nas próprias inseguranças e nessa turbulência. Elas não conseguem olhar o outro. Essa turbulência não permite que elas olhem o outro. Ainda são incapazes de exercer empatia. Que dirá o carinho? Só doentes não conseguem dar carinho, porque precisam de carinho com urgência.
ainda não são capazes de sentir compaixão, porque estão ainda muito necessitados da compaixão alheia. Isso não tem nada a ver com a intensidade das lesões físicas ou emocionais que estejam sofrendo. Tem a ver diretamente com o nível das suas consciências. Quem sente verdadeiramente a compaixão jamais julgará mal quem ainda não consegue senti-la, porque sabe que não é uma questão de vontade, e sim uma questão de consciência. Isso aqui, gente, é muito importante. Quem sente verdadeiramente compaixão em relação ao outro jamais vai julgar mal quem ainda não consegue ter compaixão, porque sabe que não é uma questão de vontade. Agora vou ter compaixão, agora não quero ter. Não é uma questão de vontade, é sim uma questão de consciência. Quem não sente compaixão é quem mais precisa dela. E consciência é só com o tempo, e em muitos casos por contágio. Sentimentos contagiam. Então, que sejam de amor, que sejam de compaixão, que sejam de alegria, que sejam de generosidade, que sejam de paciência, que sejam de carinho, que sejam de amor universal, em última análise. Colaboração, cooperação, generosidade, afeto e amor em todos os níveis. Foco no afeto.